Olá a todos os colegas, sejam muito bem-vindos a este webinar promovido pela Porto Editora e especialmente direcionado para os grupos disciplinares de Economia e Geografia. O meu nome é Isabel Costa, sou professora de Geografia, colocada no agrupamento de escolas de Búzio, em Valdecambra, apesar de no momento me encontrar de licença de maternidade, e integro a equipa de autores do novo Manual de Geografia A do 10º ano da Porto Editora. Comigo, neste webinar, a colega Clementina, a quem passo a palavra para que se possa apresentar. Olá a todos, o meu nome é Clementina Ferreira, sou professora de Economia na Escola Secundária de Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, sou professora do quadro da escola e também integro a equipa de autores do novo Manual de Economia A do 10º ano. Ora, num tempo em que os currículos convergem para a interdisciplinaridade, para a importância da combinação de diferentes saberes, para dar resposta aos múltiplos desafios colocados pelas sociedades modernas, julgamos ser oportuno criar aqui um momento de partilha de um DAC envolvendo as disciplinas de Economia A e Geografia A do 10º ano, subordinado ao tema o desemprego em Portugal e na União Europeia. É importante referir que este DAC já foi testado em sala de aula e resultou numa aula extremamente interessante, onde os alunos tiveram a oportunidade de cruzar aprendizagens interdisciplinares para uma abordagem mais completa deste problema que é o desemprego em Portugal e na União Europeia. Partilho agora convosco a grelha de planificação deste DAC. Sugerimos esta estrutura, mas é só uma base de trabalho, que pode ser alterada de acordo com outros itens que os colegas queiram, eventualmente, acrescentar ou alterar. Ora, numa primeira linha, temos os destinatários, portanto, o ano, a turma, o número de alunos e as disciplinas envolvidas, portanto, Economia A e Geografia A. O tema, como referi há pouco, o desemprego em Portugal e na União Europeia, e o produto final será a apresentação oral à turma, com base num suporte informático, que será realizado por cada um dos grupos de trabalho. A diferenciação de cores nas disciplinas envolvidas facilita na grelha principal depois a associação com os temas principais de cada uma das disciplinas e as respectivas aprendizagens essenciais. No caso da economia, a produção de bens e serviços é o tema no qual se enquadra e diz respeito à aprendizagem, calcular e interpretar indicadores associados ao fator trabalho. No caso da geografia, este DAC relaciona-se com o tema a população e com o subtema os principais problemas sociodemográficos. Aqui a aprendizagem essencial envolvida é comparar a evolução do comportamento de diferentes variáveis demográficas, recolhendo e selecionando informação estatística e apresentando conclusões. Ora, pensamos em 6 atividades principais para desenvolver este DAC. Cada uma delas tem ligação com as áreas de competência do perfil dos alunos que aparecem na última página desta grelha. Portanto, estas 6 atividades que pensamos consistem na pesquisa de valores da taxa de desemprego entre 2010 e 2019, na elaboração de gráficos, identificação de tendências nos valores observados, procurar razões para estas tendências, através das variáveis sociodemográficas estudadas na disciplina de Geografia ou outras que sejam consideradas relevantes, a discussão dos impactos sociodemográficos da situação do emprego em Portugal e, por fim, o produto final, que, como disse, será a apresentação oral com recurso a um suporte informático. Pretende-se aqui alargar a discussão também ao grupo de turma para que daqui se possam inferir novas ideias e partilhar as pesquisas realizadas. Os objetivos são 3, essencialmente: conhecer e justificar a evolução da taxa de desemprego no período 2010-2019, em Portugal, em cada uma das suas NUTS 2 e também no contexto da União Europeia. O segundo objetivo, compreender as consequências sociodemográficas decorrentes da evolução da taxa de desemprego em Portugal e, claro, o terceiro, como não poderia deixar de ser, provar a complementaridade entre diferentes ciências, aqui em particular a economia e a geografia. Em termos de recursos, pensamos no computador, na internet, no videoprojetor ou outros que, entretanto, sejam considerados relevantes. Em termos de calendarização, propomos a realização deste DAC no segundo período durante 2 tempos letivos. No primeiro tempo letivo, a apresentação oral de cada um dos grupos e no segundo tempo letivo, portanto, será realizada uma discussão envolvendo todos os alunos sobre os itens pesquisados.
Ora, como a avaliação é o elemento central na nossa prática diária enquanto docentes, temos aqui também contemplado na nossa grelha a monitorização e a avaliação das atividades. Ora, pensamos distinguir aqui os critérios dos instrumentos de avaliação. Quanto aos critérios, apresentamos aqui um conjunto de critérios, mas claro que os colegas poderão adaptar de acordo com as especificidades da turma a outros critérios que considerem relevantes. Portanto, aqui sugerimos coopera com o grupo de trabalho na procura de respostas para os problemas investigados, demonstra curiosidade científica, interage de forma ordeira e respeitosa com os seus pares e professores, revela autonomia na recolha, tratamento e interpretação da informação, expressa opiniões, identifica problemas, apresenta soluções de forma criativa, demonstra capacidade de argumentação, de reflexão crítica e, por fim, apresenta o trabalho final com rigor, correção e adequação. Temos ainda a questão da autoavaliação e, portanto, como critério, demonstra rigor e seriedade na avaliação do trabalho desenvolvido. Quanto aos instrumentos, serão registros ou grelhas de observação atitudinal e procedimental, em que serão avaliados a participação, o empenho, o comportamento, o espírito crítico, a capacidade de argumentação, etc. Quanto à autoavaliação, portanto, será uma grelha de auto e hetero avaliação. Mais uma vez, reitero que é só uma sugestão de trabalho, é, portanto, uma grelha base de planificação que pode ser perfeitamente alterada de acordo com as especificidades de cada contexto. Agora, passava a palavra à minha colega Clementina, que nos vai explicar como é que este DAC pode ser efetivamente operacionalizado na prática. Obrigada, Isabel. Então, como a Isabel disse, este DAC já foi realizado por mim e por um colega de Geografia na escola onde ambos trabalhamos, e quando a ideia surgiu, o que nós fizemos primeiro foi discuti-la, entendemos que era uma ideia interessante, digamos que tinha pernas para andar, portanto o primeiro passo foi fazer a planificação e fizemos-la nos termos que a Isabel acabou de apresentar. Depois, como era óbvio, teríamos que apresentar o projeto aos alunos e pensamos que quando o fizéssemos, tínhamos que ter um documento que lhes seria disponibilizado, ao qual eles poderiam aceder para esclarecer qualquer dúvida, para relembrar qualquer aspecto, qualquer pormenor que eventualmente não tivessem retido. Então, o que aconteceu foi que numa aula de economia, eu expliquei aos alunos o que iria ser feito, comecei por explicar, por lhes dizer o que era um DAC, por justificar a escolha do tema, por explicar os objetivos, exatamente nos termos que a Isabel já vos apresentou, e ficou bem claro que quem iria trabalhar, quem iria fazer as pesquisas seriam os alunos, os professores seriam apenas orientadores. Então, de seguida passamos à criação dos grupos e o documento que nós elaboramos vai ser agora apresentado e como vocês podem ver, o que é que fizemos? Como tínhamos vontade de que o tema da taxa de desemprego fosse trabalhado por NUTES, são 7 as NUTES 2 que existem no país, portanto nós precisaríamos de 7 grupos de trabalho, 7 equipas de trabalho para fazerem pesquisa sobre os dados referentes a cada uma delas. Como também queríamos saber os valores globais do país, precisávamos de uma 8ª equipa para trabalhar os dados de Portugal. E um dos objetivos era também enquadrar Portugal na União Europeia, daí a existência das 9 equipas. Como tínhamos na altura 27 alunos, então foi fácil de fazer a divisão, 3 alunos por cada equipa, obviamente que isto depois tem que ser adaptado ao número de alunos da turma com a qual estamos a trabalhar. Se repararem no documento, há aqui um aluno que é identificado como porta-voz e nós decidimos designá-lo porquê? Apenas e só porque durante o tempo que lhes íamos atribuir para o desenvolvimento do trabalho, sempre que nós quiséssemos fazer o ponto da situação acerca daquilo que estava a acontecer, nós preferencialmente falaríamos com este porta-voz, não obstante qualquer outro dos alunos que pertencessem à equipa pudessem dar a sua participação, complementando aquilo que o colega ia dizendo. O que nós fizemos foi apresentar então o projeto 2 semanas antes da aula que estava definida para a realização do DAC, portanto os alunos teriam 2 semanas para trabalhar e durante as quais podiam dirigir-se a nós,
professores com todas as dúvidas e todos os pedidos de ajuda que fossem necessários. Depois, quanto à forma de abordagem do tema, o que fizemos foi criar um conjunto mínimo de questões. Mínimo porquê? Porque estas questões nós queríamos ver mesmo respondidas, mas se os alunos entendessem que haveria outros assuntos, outros aspectos que eram relevantes e que valia a pena trazerem à discussão, pois com certeza que poderiam fazer. Quais eram então as questões? Aquelas que derivavam das atividades que já vos foram apresentadas há pouco, a saber, primeiro, identificar, recolher dados, melhor dizendo, sobre as taxas de desemprego da área geográfica que lhes tinha caído em sorte, mas não só os valores da taxa global. Queríamos também os valores da taxa em função de 3 outras variáveis: a idade, o sexo e o nível de escolarização. Depois, queríamos que tentassem encontrar nos números recolhidos algumas tendências, se fosse possível, e que encontrassem justificações para esses valores encontrados ou para essas tendências. Depois, porque queríamos ir um bocadinho mais além, também pedimos que pensassem nas consequências sociodemográficas decorrentes daqueles valores, daquela realidade que tinham acabado de encontrar. Como ajuda, dissemos aos alunos que não se limitassem à população portuguesa, aos nacionais, mas que se lembrassem dos movimentos migratórios a que o país tem assistido nos últimos anos, porque isso poderia trazer alguma informação importante para as relações que iriam estabelecer a partir dos valores encontrados. Aos alunos que iriam trabalhar a União Europeia, demos a informação de que não se pretendiam estes dados relativamente a todos os Estados-membros, mas apenas os valores médios da União Europeia, sendo que poderiam perfeitamente chamar a atenção para alguma especificidade de algum Estado-membro, se entendessem que isso efetivamente merecia a pena ser individualizado. Chamamos a atenção para a necessidade de utilizar fontes credíveis, como o INE, a Pordata, o Eurostat, o Observatório das Migrações, ou qualquer outro que eles entendessem relevante, mas credíveis. Então, como a Isabel também já disse, a cada equipa foi atribuído um período de tempo para fazer a sua apresentação, que deveria ser apoiada num suporte informático, nomeadamente uma apresentação de PowerPoint, já que falar de números sem os ter sistematizado em tabelas, em gráficos, em quadros, torna-se um bocadinho, digamos, quase estéril, de forma que lhes dissemos que deveriam ter então a preocupação de apresentar o seu trabalho em 5 minutos. Como eram 9 equipas, utilizaríamos os primeiros 45 minutos para fazer as apresentações e depois os 45 minutos restantes seriam utilizados para a discussão, para que nós pudéssemos então tirar as relações, as ilações que se justificassem face àquilo que tinha sido apresentado. Curioso foi verificar que os primeiros grupos que fizeram a apresentação realmente ocuparam o seu tempo e as apresentações foram sucedendo, mas a partir de determinado momento os alunos começaram a ter a necessidade de intervir logo após as apresentações dos trabalhos dos colegas. Porquê? Porque começaram logo a estabelecer relações, a fazer comentários entre os números que tinham encontrado e que tinham trabalhado e aqueles que os colegas estavam a apresentar. O que quer dizer que, na realidade, não ficamos com 45 minutos para fazer aquela discussão mais globalizante, o que não teve qualquer tipo de problema, bem pelo contrário, porque a discussão foi sendo feita. Neste entretanto, o que aconteceu foi que nós, os professores, que estávamos ambos na mesma sala, tentamos intervir o mínimo. Sempre que interviemos foi no sentido de evitar que eles divagassem, porque de vez em quando as conversas começavam a fugir do tema, então nós trazíamos-lo de volta ao tema. E realmente, no final da aula, nós, professores, achamos que os objetivos estavam atingidos, que efetivamente os alunos viram que havia complementariedade entre as ciências e que um determinado fenómeno é muito mais facilmente entendido se várias perspectivas forem utilizadas nesse estudo, e os alunos acharam a aula muito interessante porque foi completamente diferente. E pronto, era isto que nós tínhamos para vos propor. É apenas, como a Isabel disse e eu reforço, uma base de trabalho, podem fazer a adaptação que entenderem, e por isso resta-nos agradecer a atenção que nos dispensaram, esperar que esta nossa proposta vos seja útil e ficamos à disposição para responder a qualquer pergunta, para esclarecer qualquer dúvida que nos queiram enviar
e podem utilizar para isso os endereços de e-mail que vão aparecer já a seguir. Muito obrigada. Adeus, obrigada. Adeus.